A caverna. Na antiga Grécia, podia-se encontrar o filósofo Sócrates no mercado de Atenas, absorto em suas discussões. Estas conversas entraram para a história, registrada por Platão, seu mais eminente discípulo. A parábola da caverna aparece no livro 7º da República de Platão. Ela ilustra a fuga da humanidade do mundo da ilusão e sua entrada no mundo da realidade. Esta história estimula nossas reflexões e nos ajuda a distinguir o falso do real. Vou mostrar-lhes, em uma parábola, até que ponto nossa natureza é iluminada ou não. Imagine algumas pessoas vivendo numa caverna subterrânea com uma entrada que ocupa toda a sua largura. Elas vivem aí desde a sua infância. Seus pescoços e pernas estão presos a cadeias, de forma que não podem mover-se e só podem olhar para frente, já que as correntes as impedem de virar suas cabeças. Atrás e acima dos prisioneiros, uma fogueira arde à distância e eles só podem ver suas próprias sombras, projetadas pelo fogo na parede à sua frente. Pois, como poderiam ver alguma coisa a mais se suas cabeças estavam imobilizadas? Entre a fogueira e os prisioneiros há uma plataforma com a parede baixa, por trás da qual se escondem pessoas que movem figuras, cujas sombras são projetadas na parede em frente aos presos. Veem vocês as pessoas que movimentam toda sorte de coisas, cujas sombras são projetadas na parede. Modelos de homens e animais, feitos de madeira, pedra e outros materiais, são deslocados de um lado para o outro, e os prisioneiros só lhes veem as sombras. E se os prisioneiros pudessem conversar? Não poderiam afirmar que as coisas que viam estavam realmente ali? Suponhamos agora que a caverna produzisse eco. Se um dos que ouvia os objetos falasse, não pareceria aos prisioneiros que a voz vinha de uma das sombras à sua frente? Para eles, a verdade seria literalmente apenas a sombra das imagens. Vejamos agora o que aconteceria se um dos prisioneiros fosse libertado. A princípio, quando liberto e compelido a levantar-se, a virar a cabeça e a contemplar a luz, doleriam os olhos e estaria demasiadamente deslumbrado para reconhecer os objetos cujas sombras havia visto antes. Suponhamos agora que alguém lhe revelasse que tudo o que vira antes era uma ilusão e que agora iria se aproximar da realidade, que seus olhos veriam uma existência mais real e que teria uma visão mais clara da realidade. Qual seria a sua reação? Poderíamos ainda imaginar que seu mestre lhe apontasse as coisas que passavam e lhe pedisse que as reconhecesse. Não ficaria ele perplexo? Não pensaria que as sombras que vira anteriormente eram muito mais reais do que os objetos que via agora? Suponhamos uma vez mais que ele fosse obrigado a fitar o próprio sol. Ao se aproximar da luz, seus olhos se ofuscariam e ele não poderia ver mais nada do que agora chamam de realidades. Teria que se acostumar à visão do mundo exterior. Primeiro perceberia melhor as sombras, depois o reflexo de pessoas e objetos na água e, finalmente, os próprios objetos. Então poderia fixar os olhos na luz da lua, das estrelas e do firmamento resplandecente, e enxergaria o céu e as estrelas da noite, melhor do que o sol à luz do dia. Finalmente, ele veria o próprio sol e não apenas o seu reflexo na água, e poderia ver o sol no seu próprio lugar e não em outro, e o contemplaria tal como ele é.
Conseguiria então perceber que é o Sol que nos traz as estações e os anos? E que ele é o guardião do mundo visível? De que, certa forma, o Sol é a origem de todas as coisas que ele e seus companheiros haviam sido acostumados a ver? É claro que primeiramente veria o Sol e só depois raciocinaria sobre ele. E ao se recordar da caverna onde vivera e do que era a sabedoria para ele e para os seus companheiros, não é de se supor que se rejubilasse por seu progresso e se compadecesse de seus amigos? E se eles tivessem o hábito de premiar os que se destacavam pela rapidez em perceber as sombras? Qual já tinha passado, qual viria a seguir e quais passariam juntas? E se procurassem determinar quem dentre eles seria o mais capaz de tirar conclusões acerca do futuro? Creem vocês que a ele importassem tais honras e glórias? Ou que invejasse os que as possuem? Não diria ele como Nero? É melhor ser um pobre servo de um pobre amo e a suportar qualquer coisa do que pensar como eles ou viver como eles. Imaginamos que alguém como ele fosse afastado de junto do sol e posto de volta em uma antiga situação. Não ficaria com seus olhos obscurecidos pelas sombras? E se houvesse um concurso sobre as sombras, conseguiria ele competir com aqueles que nunca haviam saído da caverna? Antes que seus olhos se acostumassem novamente às sombras, não se ririam dele e não diriam que saindo ele havia estragado sua vista? E que teria sido melhor para ele nem pensar em subir? E se alguém pretendesse libertar outro prisioneiro e levá-lo à luz, não prenderia o ofensor e o castigaria com a morte? Esta é a missão dos iluminados. Não só buscar o conhecimento e o bem, mas também estar disposto a descer até os prisioneiros e compartilhar de suas dificuldades e de suas honras, quer valham a pena ou não. Isso deve ser feito, ainda que com risco da própria vida.